E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Imagine a cena inicial. As câmeras se aproximam lentamente de Pedrinho, presidente do Vasco da Gama e ex-jogador consagrado, enquanto ele observa o gramado de São Januário em silêncio, como se buscasse nas memórias alguma peça que faltasse para compreender o peso do momento, até que, rompendo o clima de suspense, ele pronuncia a frase que incendiou as redes e agitou os bastidores do futebol brasileiro: que ele seja feliz no Santos, marcando oficialmente a despedida de Vegetti, um dos atacantes mais emblemáticos da recente fase vascaína, e abrindo um capítulo repleto de emoção, expectativa e especulações no cenário esportivo nacional. Em um único instante, a fala carregada de sinceridade revelou muito mais do que uma simples saída de jogador, escancarou um impacto profundo na relação entre Vasco, Santos e suas torcidas, ao mesmo tempo em que reacendeu debates sobre liderança, reconstrução e o papel afetivo que o futebol desempenha na vida de cada protagonista envolvido. Em meio a isso tudo, é impossível não lembrar que Pedrinho, com sua trajetória vitoriosa, campeão brasileiro, da Libertadores, da Copa Mercosul, da Série B, do Paulistão, e uma carreira encerrada oficialmente em 2013, agora vive uma nova fase como presidente, trazendo consigo a mentalidade de quem já esteve dentro e fora de campo, e cuja visão emocional e racional se entrelaçam em momentos decisivos como este. Logo após sua declaração, a notícia da ida de Vegetti ao Santos correu como fogo em palha seca e o clima mudou drasticamente, colocando o clube paulista no centro de uma narrativa explosiva, pois a chegada de um nome com forte identificação recente em outro gigante do país sempre faz o futebol ferver, ainda mais quando envolve torcidas apaixonadas e expectativas cruzadas entre passado, presente e futuro. A reação no Santos foi imediata. Torcedores celebraram como se tivessem encontrado finalmente a peça que faltava para reerguer o time em meio às turbulências dos últimos anos, vendo em Vegetti uma referência de raça e entrega que poderia recolocar o clube em rota competitiva, reacendendo também discussões sobre como ele se adaptará ao elenco, ao estilo de jogo proposto e às exigências imensas de vestir a camisa alvinegra. Enquanto isso, no Vasco, a saída não passou despercebida e abriu um buraco emocional difícil de preencher, já que Vegetti, mesmo com pouco tempo de casa, havia conquistado espaço no coração dos torcedores por sua entrega, disposição e gols decisivos, criando uma espécie de vínculo que extrapolava apenas o desempenho técnico e se tornava símbolo de luta em tempos difíceis. Pedrinho, ao se despedir, deixou claro que, apesar do desapontamento, compreendia o movimento do jogador e desejava sinceramente que sua trajetória no Santos fosse positiva, demonstrando não apenas postura institucional, mas também uma maturidade derivada de seus quase 48 anos de vida e de uma carreira que o ensinou a lidar com glórias, derrotas, partidas e reencontros. No Santos, a contratação gerou entusiasmo nos bastidores, com dirigentes enxergando na chegada de Vegetti uma oportunidade crucial para resgatar a confiança do torcedor em um processo de reconstrução que exige resultados, garra e personalidades capazes de mudar o ambiente interno, trazendo um novo fôlego para o elenco. À medida que a torcida santista celebrava nas redes, muitos lembravam da importância que o atacante pode ter em clássicos, confrontos diretos e momentos decisivos, imaginando como sua presença em campo poderia alterar o ritmo de partidas e impactar diretamente as campanhas futuras. A imprensa, sempre atenta, passou a destacar as nuances da transferência, analisando desde o estilo de jogo do atleta até os possíveis motivos que o fizeram trocar o Vasco pelo Santos, gerando debates intensos entre comentaristas, torcedores e especialistas. Em São Januário, entretanto, o clima era de contenção emocional, e Pedrinho precisou reforçar sua liderança para acalmar parte da torcida que via na saída um retrocesso inesperado. Embora ele próprio buscasse transmitir que o processo de reconstrução do clube não depende de apenas um jogador, mas de um conjunto de decisões estratégicas. Mesmo assim, sua declaração viralizou, pois a frase "que ele seja feliz no Santos" carregava uma mistura de despedida sincera, frustração disfarçada e respeito profissional que raramente se vê entre dirigentes e atletas em momentos de ruptura. No Santos, o impacto foi semelhante a um novo recomeço,
pois receber um jogador vindo de um rival direto reacendeu a chama de competitividade e mostrou que o clube ainda tem poder de atração, algo muito discutido após anos de instabilidade. Torcedores santistas, já cansados de promessas vazias, passaram a alimentar expectativas reais, imaginando como o Vegetti poderia ser protagonista de um novo ciclo que recolocasse o clube em caminhos mais seguros e competitivos, especialmente em um momento em que o Santos busca reconstruir sua identidade esportiva. Em paralelo, a relação entre Vasco e Santos ganhou novos contornos, com especialistas destacando que a movimentação poderia mexer com o mercado e com o moral de ambas as equipes, gerando repercussões que vão muito além de uma simples transferência. Pedrinho, com sua experiência de ex-atleta da seleção brasileira e mais de uma década de carreira de alto nível, sabe bem como essas mudanças impactam grupos, torcidas e dirigentes. E sua participação ativa na gestão mostra que sua visão vai muito além de números e contratos. Ainda assim, sua postura firme, combinada com uma declaração emocionada, deixava transparecer que a saída de Vegetti não era apenas uma questão administrativa, mas também simbólica, representando uma fase de transição emocional que ele, enquanto presidente, precisa conduzir com cuidado. Para o Santos, no entanto, a chegada do atacante representa esperança imediata, estimulando conversas sobre como ele pode se encaixar no estilo ofensivo desejado pela comissão técnica e que papel desempenhará em campo. Essa movimentação gerou entusiasmo, mas também aumentou a pressão sobre o jogador, que agora carrega consigo tanto a responsabilidade de corresponder no Santos quanto a expectativa dos que acompanharam sua evolução recente no Vasco. Para os torcedores vascaínos, restou um misto de saudade e inquietação, pois Vegetti representava um elo emocional em tempos difíceis, e sua saída remexe feridas que a torcida ainda luta para cicatrizar, especialmente quando o clube vive momentos de reconstrução e instabilidade. Pedrinho precisou se posicionar rapidamente, reafirmando que seguirá trabalhando para fortalecer o elenco e reforçar o ambiente interno, usando a saída de Vegetti não como fraqueza, mas como parte de um processo de reestruturação mais amplo. A narrativa, portanto, se tornou maior que a simples transferência. É um caso que mistura identidade, pertencimento, estratégia, emoção e liderança, envolvendo duas instituições gigantes e uma figura que, mesmo deixando um clube, leva consigo parte da memória recente dos vascaínos. No Santos, Vegetti chega como símbolo de luta e renascimento, enquanto no Vasco ele deixa um vazio que Pedrinho reconhece, mas promete preencher com planejamento e trabalho. A despedida pública do presidente reforça que, no futebol, vínculos emocionais são incontroláveis, e cada saída importante deixa marcas profundas, especialmente quando envolve jogadores queridos pela torcida. Em meio a tudo isso, Santos e Vasco passam a protagonizar um novo capítulo na história das relações entre clubes brasileiros, pois a transferência cria vínculos inesperados entre as duas instituições e levanta questionamentos sobre o futuro dos elencos e das gestões. No fim das contas, a frase de Pedrinho não foi apenas uma despedida, foi um marco emocional, um gesto que humanizou um momento que poderia ser puramente burocrático e que, agora, se torna parte de uma narrativa maior, que seguirá viva enquanto Vegetti brilhar com a camisa do Santos e enquanto o Vasco seguir reconstruindo seu caminho sob a liderança de um presidente que carrega consigo a força da história e o peso das decisões que moldam o futuro de um clube gigante. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Desempenhará em campo. Essa movimentação gerou entusiasmo, mas também aumentou a pressão sobre o jogador, que agora carrega consigo tanto a responsabilidade de corresponder no Santos quanto a expectativa dos que acompanharam sua evolução recente no Vasco. Para os torcedores vascaínos, restou um misto de saudade e inquietação, pois Vegetti representava um elo emocional em tempos difíceis, e sua saída remexe feridas que a torcida ainda luta para cicatrizar, especialmente quando o clube vive momentos de reconstrução e instabilidade. Pedrinho precisou se posicionar rapidamente, reafirmando que seguirá trabalhando para fortalecer o elenco e reforçar o ambiente interno, usando a saída de Vegetti não como fraqueza, mas como parte de um processo de reestruturação mais amplo. A narrativa, portanto, se tornou maior que a simples transferência. É um caso que mistura identidade, pertencimento, estratégia, emoção e liderança,
envolvendo duas instituições gigantes e uma figura que, mesmo deixando um clube, leva consigo parte da memória recente dos vascaínos. No Santos, Vegetti chega como símbolo de luta e renascimento, enquanto no Vasco ele deixa um vazio que Pedrinho reconhece, mas promete preencher com planejamento e trabalho. A despedida pública do presidente reforça que, no futebol, vínculos emocionais são incontroláveis, e cada saída importante deixa marcas profundas, especialmente quando envolve jogadores queridos pela torcida. Em meio a tudo isso, Santos e Vasco passam a protagonizar um novo capítulo na história das relações entre clubes brasileiros, pois a transferência cria vínculos inesperados entre as duas instituições e levanta questionamentos sobre o futuro dos elencos e das gestões. No fim das contas, a frase de Pedrinho não foi apenas uma despedida, foi um marco emocional, um gesto que humanizou um momento que poderia ser puramente burocrático e que, agora, se torna parte de uma narrativa maior, que seguirá viva enquanto Vegetti brilhar com a camisa do Santos e enquanto o Vasco seguir reconstruindo seu caminho sob a liderança de um presidente que carrega consigo a força da história e o peso das decisões que moldam o futuro de um clube gigante. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.